Calçadas em diferentes padrões e muitas vezes em situações precárias. Buracos, mato, desnível. Esse é o retrato dos passeios da cidade. Ao todo, são 46 mil quilômetros de vias e obstáculos para os pedestres. Eu já torci o pé várias vezes em buracos que às vezes você não vê nem de onde apareceu aquele buraco. Você está andando, por mais que você preste atenção, você acaba pisando em algum. Ou por mais que você preste atenção, você ainda vê ele e ainda assim pisa nele, porque não tem outro jeito. A gente anda pela rua, porque não tem condição de andar na calçada. É complicado, mas a gente vai levando, né? Os proprietários dos imóveis são os responsáveis pelas calçadas da cidade de São Paulo, mas nem todos seguem um padrão. A calçada ideal deve ter no mínimo 1 metro de largura, ser plana e não ter buracos, como esta. De pedra, cerâmica ou cimento, tanto faz. O que importa é se elas estão em boas condições. Você acha que as calçadas devem ser de responsabilidade do proprietário do imóvel ou da prefeitura? Da prefeitura, né? O proprietário do imóvel já paga o IPTU, que não é barato, né? E mesmo porque é na calçada onde passam os canos de gás e várias coisas, né? Eles quebram e depois não arrumam. Se você andar aqui e não tomar cuidado, você cai. Está bem difícil mesmo. Às vezes a gente tem que passar pelo meio da rua e corre o risco até de ser atropelada, né? Segundo o Hospital das Clínicas, a má conservação de calçadas é responsável por 20% de casos de quedas atendidos no pronto-socorro. Na maioria dos casos, os feridos são pessoas entre 35 e 50 anos. Helena enfrenta os obstáculos dos passeios com o seu salto alto. Já torci o pé uma vez, né? Que eu estava de salto, aí desequilibrei e as calçadas estão assim uma vergonha. Quais são os cuidados que você toma em relação à calçada, você que anda de salto? Olho bem aberto, bem aberto para não cair, porque se você cai, aí né, ninguém vai querer responsabilidade nenhuma. A praia cheia de buraco, já até caí já aí nessa calçada. Às vezes é até melhor andar na rua. Melhor andar na rua do que andar na calçada. A lei que regulamenta as condições das calçadas em São Paulo foi modificada pelo prefeito Fernando Haddad. Antes, a multa para quem tinha um buraco na calçada era de R$ 300 vezes o tamanho da área da frente do terreno. Se o terreno tiver 10 metros de frente, a multa para o proprietário seria de R$ 3.000. Com a mudança, pode-se dizer que a lei está mais flexível. Aplica-se uma multa de R$ 300 pelo metro linear do dano. Então, se o mesmo imóvel de 10 metros de frente tiver 1 metro de buraco linear, vai se aplicar uma multa de R$ 300 sobre o dano. Então, esse imóvel recebe uma multa de R$ 300 e não de 3.000 como era anteriormente. Aí o munícipe até paga, se atenta para o fato e conserta esse espaço. A discussão sobre as calçadas está longe de consenso e de acabar. No mês que vem, o prefeito deve enviar à Câmara um projeto sobre novos eixos de mobilidade e que traz uma projeção para São Paulo nos próximos 20 anos. As grandes avenidas que vão para os bairros hoje, elas estão extremamente apertadas e não temos como estabelecer corredores e nem transformar aquele espaço num espaço confortável. Portanto, vai se estabelecer uma abertura dessas avenidas e essas avenidas terão calçadas largas, funcionando muitas vezes como bulevares em alguns lugares, buscando muito a identificação desses espaços com a Avenida Paulista.